Eric, e quando eu sou perseguido por causa de estar pregando a palavra de Deus ou por causa de estar realizando, fazendo o meu propósito, o que que eu posso fazer? A impressão que eu tenho é que quanto mais eu realizo alguma obra, quanto mais eu faço alguma coisa, parece que eu sou mais perseguido, né? E a verdade é que Jesus nos disse que nós seríamos perseguidos quando pegássemos a palavra dele, né? Ele ainda disse que bem-aventurados, felizes nós seríamos e muito, né? Devemos ficar muito alegres quando a gente fosse perseguido pela palavra dele. Esse é o dia 18 da nossa devocional de oração, baseado na oração de Jabes devocional. O tema de hoje é poder com propósito. E o versículo de hoje está lá em Atos 1, versículo 8. Continuamos com a nossa Bíblia GPS, é uma Bíblia nova tradução da linguagem de hoje. O texto de Atos 1:8 diz o seguinte: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, nos confins da terra. Seja muito bem-vindo, guardião da aliança. Meu nome é Eric, eu sou instrutor e mentor de casais à luz da Bíblia. E nessa série de vídeos estamos falando sobre o tema espiritualidade, é uma devocional de orações para que você possa orar todos os dias, tá? Tem uma playlist aqui chamada Devocional de Jabes Oração. Você pode começar lá no vídeo 0, esse é o vídeo 18. Vai fazendo um vídeo por dia e você vai aprendendo aí vários temas. Na primeira semana nós falamos sobre que me abençoe, na segunda semana que me alargues as fronteiras, e o tema da terceira semana é sobre o Espírito Santo, é seja comigo a tua mão, a mão de Deus, né? Mas, Eric, mesmo com o Espírito Santo, mesmo com tudo isso, a impressão que eu tenho é que eu estou sendo perseguido lá na faculdade, lá na escola, no trabalho, às vezes até dentro da própria igreja, né? Quanto mais a gente quer alcançar grandes coisas para Deus, começa a fazer coisas, parece que as pessoas começam a perseguir, criticar, até tentar derrubar a gente, né? Dá meio que um medo de fazer algumas coisas. Mas Jesus falou: olha, não tenham medo, fiquem firmes, né? E aguardem em Jerusalém, esperem até que sobre vocês desça o Espírito Santo e vocês serão revestidos de poder para ser minhas testemunhas, né? A gente não vai na força do nosso braço, a gente vai na força do Espírito Santo. Sempre que nós somos confrontados, né, questionados a respeito da palavra de Deus, algumas vezes até envergonhados, né, ou tentam nos envergonhar, Deus ele vai fazer com que o Espírito Santo fale por nós, né? Jesus falou que nós seríamos levados à presença de reis para dar testemunho dele, e que nessa hora não devíamos ficar preocupados com o que vou dizer, porque o Espírito Santo falaria, né, as palavras em nossa boca, né? O Bruce Wilkinson ele fala a respeito de um rapaz, né, um amigo dele que se converteu aos 16 anos e começou a pregar sobre a sua fé, né? E uma vez uma mulher começou a questioná-la a respeito dessa fé, começou a fazer perguntas difíceis, né? E o Bruce Wilkinson fala que ele começou a responder, a dar resposta, né, a falar coisas ali, defender a fé dele com uma veemência como se ele fosse um grande teólogo, um grande conhecedor da palavra, né? Começou a dar respostas boas a questões difíceis, por assim dizer, né? E depois que aquela mulher foi embora, os amigos dele perguntaram para ele, né, o que aconteceu que você começou, né? Você é um recém-convertido, se converteu há tão pouco tempo, já sabe tanto da palavra, conseguiu responder. Ele falou: rapaz, as coisas que eu respondi não vieram de mim, né? Porque nem eu mesmo sei como que eu respondi tudo aquilo, da onde veio todo aquele conhecimento. E a verdade é que quando nós deixamos o Espírito Santo falar por nós, ele vai dar resposta àquilo que é questionado muitas vezes, né? E uma outra verdade é que você não é obrigado a saber tudo sobre a Bíblia, tudo sobre a sua fé, né? Muitas vezes eu sou questionado por pessoas, principalmente por ateus, pessoas de algumas seitas, né? Que elas querem contrapor, elas querem refutar, elas querem, né, mostrar que o argumento delas é correto e não o nosso argumento mais bíblico, vamos dizer assim. E algumas perguntas me colocam contra a parede, realmente, várias vezes, né? Mas isso é bom por um lado, porque isso me leva a estudar, a pesquisar, né? A aprender, não só em livros, estudos teológicos, mas também na palavra de Deus. Eu vou lá buscar a resposta para isso. Tem coisa que eu falo: Deus, eu não sei responder isso, né? Eu creio em Deus completamente, eu sei coisas, né, que Deus fala para mim na Bíblia, eu creio que essas coisas são verdade, mas às vezes as pessoas fazem perguntas difíceis de responder. Nem toda pergunta a resposta é a que eu gostaria. Tem respostas que Deus me dá que eu falo: nossa, eu não gostaria de ter essa resposta para dar para as pessoas, mas é a resposta que é. Mas eu sempre vou pesquisar, eu sempre vou atrás, eu sempre vou buscar de Deus, eu sempre vou buscar de outros pastores, né? Vou buscar de fontes aí, tanto reformadas quanto pentecostais, né? Quanto de outros estudos. Eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, os estudos sobre isso, eu gosto de ampliar
o meu escopo de conhecimento, mas eu sempre vou buscar no Espírito Santo, eu sempre vou buscar em oração e, acima de tudo, na palavra de Deus, na Bíblia, né? E a Bíblia diz para nós o seguinte, ó. Jesus fala na Bíblia: lançarão mão de vós, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, Jesus está falando. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, não vos preocupardes, não ficar preocupado, com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, né? Lucas 21, 12 a 15. A Bíblia fala lá em Atos também, né? Que Estevão, que foi um dos primeiros diáconos, né, uma das grandes testemunhas de Cristo, foi um mártir, morreu apedrejado. A Bíblia fala que o Espírito Santo lhe dava sabedoria que ninguém conseguia debater ou refutar contra Estevão, né? Tamanho conhecimento que ele tinha do Espírito Santo. Então é necessário que nós, cristãos, nos entreguemos totalmente à oração, busquemos o Espírito Santo, busquemos ler a Bíblia, né? A gente tem que saber defender a nossa fé. Eric, mas Deus precisa ser defendido, né? Eu falo muitas vezes que Deus, as pessoas falam assim para mim, né? Quando eu defendo Deus, né, nas redes sociais, nos meus vídeos ou em debates que eu faço com algumas dessas pessoas, eles falam para mim, ah, lá vem os cristãos passar pano para Deus, né? Quando eles falam que Deus é ruim, que Deus não é justo, que Deus não protege as pessoas e coisas do tipo, né? E eu explico por argumentos, né? Que Deus ele é bom, mas ele também é justo, que nós temos o livre-arbítrio, né? Que Deus vai julgar todas as coisas, que Deus já resolveu todos os problemas em Cristo na cruz, né? Ele só determinou um dia na volta de Cristo onde tudo isso vai ser consumado, né? As pessoas falam, ah, isso aí é desculpinha, isso aí você está passando pano para Deus, né? E eu falo, olha, Deus não precisa de defesa não, Deus não precisa que eu passe pano para ele, né? Se Deus é todo poderoso, se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus pode todas as coisas, quem pode colocar Deus num julgamento? Né? A gente vai convocar Deus para descer num julgamento terrestre, nós vamos julgar Deus, nós vamos pedir para Deus dar explicação, né? Deus, quando ele aparece para Jó, depois de Jó passar por todo um sofrimento, né? Deus fez perguntas para Jó que Jó não soube responder. Deus não deu nenhuma satisfação para Jó, né? Deus não chegou para Jó e falou: ó, Jó, desculpa, viu? Coloquei uma doença em você ali porque eu fiz uma aposta com o diabo, né? Eu falei pro diabo que você ia suportar passar por tudo isso. Deus não dá justificativa nenhuma para Jó, né? Eu tô fazendo aqui uma alegoria, eu tô sendo aqui um pouco sarcástico, né? Mas a verdade é que Deus não deu satisfação para Jó. Deus fez perguntas para Jó que Jó não soube responder. E Jó teve que baixar a cabeça e falar: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Então perceba, Deus ele não vai dar satisfação para mim e para você. Eu e você não precisamos defender Deus ou passar pano para Deus. Mas é importante como cristão, você e eu principalmente, que nós saibamos defender a nossa fé. É importante para nós conhecer aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos. A Bíblia fala lá em 2 de Pedro, né, na segunda carta de Pedro, estejais prontos para falar, para defender o motivo da sua fé, o porquê que você acredita no que você acredita. Por que você acredita na Bíblia? Por que você acredita nas palavras que são faladas a você? E a única maneira de você defender, né, de você enfrentar esta perseguição que vai acontecer e pode acontecer, é se estiver contigo a mão de Deus. Ó Deus, que seja comigo a tua mão. Ó Senhor, me unja com teu Espírito Santo. Busque do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Todo o Novo Testamento, toda a Bíblia vai dizer, né? Não vos encheis com vinho, que deixa você embriagado, bêbado, mas se encha do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito, orai o tempo todo no Espírito, né? Pode ser orar em línguas, pode ser orar em língua portuguesa, não importa. Mas você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que buscar o Espírito Santo e se encher do Espírito Santo, para que você tenha armas, para que você tenha dons, para que você tenha inteligência. Jesus ele fala para os apóstolos, quando o Espírito Santo vier, ele vai lembrar de tudo aquilo que eu falei para vocês. Então é o Espírito Santo que nos lembra daquilo que nós estudamos na palavra de Deus. Para isso você tem que estar cheio do Espírito, para isso você tem que estudar a palavra de Deus. E o texto de hoje diz o seguinte: não há uma simples passagem do Antigo ou do Novo Testamento em que o enchimento do Espírito Santo, seja mencionado e não esteja em conexão com o testemunho do serviço. R.A. Torrey. O segundo texto diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que derrama amor no nosso coração para que a gente possa transbordar esse amor, ou seja, para fazer a obra de Deus, para amar o nosso próximo, né? Quando eu nem sei como amar, nem sei como cuidar das pessoas, é o Espírito Santo que enche meu coração desse amor. Então eu tenho que estar primeiramente
firmado no Espírito. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você já é um guardião da aliança, tá? Curte, compartilha, manda lá nos grupos do WhatsApp, manda no grupo da sua igreja, grupo da família, grupo da célula, pequenos grupos aí nos lares. E se você não é um guardião da aliança, torne-se um guardião da aliança, tá? Lá na nossa comunidade no Facebook, Guardiões da Aliança. Eric, como que eu vou para lá? Como que eu me inscrevo? Todos os links estão aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigado e eu vejo você aí nos próximos vídeos da oração devocional de Jabes.